Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta ao nosso estudo do Livro da Penumbra, O que é o Espiritismo, junto com os amigos Aloísio Guigino. Muita paz para todos. Eduardo Araújo. Deus nos abençoe, vamos estudar. E vocês irradiando vibrações de carinho, né? Interagindo de alguma forma. Nós vamos continuar estudando o capítulo 2, agora no item charlatanismo. Esse capítulo trata das noções elementares do Espiritismo. Quem vai fazer a leitura? Vamos nós. É o item 91. 91. Allan Kardec diz: os que não conhecem o Espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Isso aqui é importantíssimo. Continua Kardec: só o estudo e a experiência eles poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. E aí é muito interessante, né? Tem até a sugestão aqui da leitura do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 18, item 304, e também da Revista Espírita, de 1862. Eu sempre, quando alguém chega com alguma coisa para mim, mediúnica, eu pergunto assim: quem é o médium? Nada contra, né? Às vezes pode ser um médium maravilhoso, mas eu não conheço. Então eu tomo um cuidado muito grande, né? Se a pessoa me diz: foi o Divaldo Franco que recebeu a mensagem, poxa, então já eu sei da seriedade do médium Divaldo Franco, eu sei da seriedade de uma Dona Ivone Pereira, de José Raul Teixeira. Não quer dizer que o médium desconhecido de uma casa espírita não mereça respeito, mas eu não o conheço. Eu preciso conhecê-lo melhor, saber como é que ele age, como é que é a conduta dele, porque lá no Livro dos Médiuns fala sobre, tem um capítulo, né, a influência moral do médium. É fundamental. O médium, para receber boas comunicações, ele precisa estar em sintonia com os bons espíritos. Mas um mau médium pode receber uma boa comunicação? Eventualmente. Só se for uma necessidade muito grande, porque normalmente, como disse o Espírito de Verdade para Kardec, a mentira não pode traduzir a verdade. Né? Quando Kardec perguntou se poderia utilizar de um determinado médium, e aí a resposta foi não, porque a mentira não pode traduzir a verdade. Então, muitas vezes, nós vemos aí médiuns que têm posturas, no mínimo, estranhas. Não me cabe julgar, sobretudo se eu não conheço o médium em profundidade, mas que levantam suspeitas, levantam. O exercício da mediunidade tem uma participação muito grande, muito forte do médium, certo? Porque ele realmente é um intermediário e ele tem também uma parcela anímica naquela interação que está havendo entre os dois planos da vida. Então, isso é muito comum para nós sabemos disso, certo? Quando nós buscamos saber quem é o médium, como lembrou o Eduardo, nós queremos ver da credibilidade do padrão moral daquele médium, porque a probabilidade de que aquilo seja efetivamente uma participação positiva cresce, aumenta, certo? Pelo padrão do médium, certo? Quando nós vamos comprar um quadro, eu não, porque eu não vou ter cacife para isso, mas um quadro de Monet, certo? Ou um quadro de Aloísio Guigino.
certo? Não, a Luiz Guigino vai produzir uns rabiscos, certo? Mesmo que ele assine embaixo Monet, certo? Não tem jeito. Então, essa questão é muito importante que nós consideremos, porque o médium, o padrão moral do médium irá promover, produzir produtos que serão de maior credibilidade. Não há dúvida a respeito. E aí, Miranda? Eu estou lembrando do Monet. Eu até tenho um Monet em casa, mas foi obra mediúnica. Mas é Monet. Não, pois é. É Monet. Né? Foi lá. Mas é isso mesmo que você falou. É a responsabilidade. E quando então você não compraria um quadro de Aloysio Guigino? Ah, sim, com certeza. Não é? Interessante que justo esse mediúnico, eu desdenhei tanto dele, é a foto do Van Gogh que ele pintou. Depois eu fui saber da relação entre os dois. Interessante. Mas, olha, quando a gente pergunta assim quem é o médium, porque se a mensagem for coerente com o bem, é uma pessoa nova que nós estamos conhecendo. E você vai ter a oportunidade de acompanhar outras mensagens e ver o esforço daquele médium em ser um instrumento mais afeiçoado ao bem. Exato. Por que os comentários dela são tão rápidos aqui no programa e na hora do debate na Rio, analisando os fatos, ela fala tanto? Você tem algum... Para te dar a oportunidade de falar. Ela se guarda para o eu fico depois. Me perguntando. Né? Mas a resposta é essa. Para dar a você a oportunidade de falar. Porque você aqui é um dos falantes. É impressionante, cara. Como é que isso acontece? Não é? Né? Para nós podermos ouvir. Disso, não. Aqui ela é sucinta, né? Ela não parece que a inspiração ela desaparece. Temos que refletir sobre isso, Miranda. É um negócio estranho. Não, mas eu também não falo tanto assim, não. Dependendo do tema, se faz necessário. Tá certo, vamos nós aqui. Vamos nós. Diante disso. Vamos ao 92, né? 92, né? Lê aí, Miranda, pelo menos então. Entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, despertam desconfiança. O espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego. Observa com frieza e calma e, assim, evita ser vítima de ilusões e mistificações. A parte toda a questão da boa-fé. O observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. E aqui ele conclui. Eu estava lembrando do próprio Hipólito Leon Denisard, quando aquele amigo vem falar das mesas girantes. Era um exaltado. Então, de pronto, ele falou, olha, o magnetismo... Pois é, o magnetismo faz tudo isso, não estou vendo nada diferente. Aí depois veio o outro, foi o Carlotti, que veio depois e falou com ele, porque o primeiro tinha um temperamento meio exaltado, era um corso, ele chega a falar isso. Mas o segundo já era alguém mais comedido, não, é realidade. Aí convidou Kardec a participar das reuniões. Ele teve essa sobriedade de não se deixar influenciar na primeira fala. Aqui nesse item, Kardec chama a atenção de uma coisa que é muito importante, que nós encontramos no Livro dos Médiuns, né? Dentro da mediunidade, aqueles que promovem maior prejuízo à doutrina são os chamados médiuns exaltados, né? Aqueles que ele coloca aqui, entusiastas e exaltados, certo? E são, em geral, piores propagadores, porque com a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, desperta desconfiança. Então, esses exaltados são aqueles que são, vamos dizer, se envolvem, né, emocionalmente com o que está ocorrendo e perdem, em parte, a racionalidade que deve estar presente em qualquer situação. Então, esses médiuns exaltados são extremamente prejudiciais à divulgação e à prática da doutrina, porque é aqueles que aceitam qualquer coisa no o deslumbramento, o deslumbramento. Deslumbramento, exatamente. Então, vamos lá, não sejamos deslumbrados, sejamos sempre... inclusive, essa obra que nós estamos trabalhando aqui, estamos conversando, naqueles diálogos iniciais, né, nós vemos ali o crítico, o cético e o religioso, né?
Então, é sempre a maneira como nós vivenciamos, como nós recebemos as informações, que vão depender da nossa postura diante do fenômeno que está ocorrendo. Vamos lá. Então, continuando o item 93. Agora mudamos de tópico, né? Isso, a intimidade, vamos a identidade dos espíritos. Esse daqui é danado. Vai fazer a leitura? Hein? Faz um pouquinho a leitura. Eu faço. Entramos agora, então, no tópico Identidade dos Espíritos. É o item 93. Nesse item 93, Kardec, e que isso daqui é uma coisa muito importante nós entendermos, e por isso Kardec ressalta nessa obra, que tem como propósito esclarecer pontos principais das dúvidas que surgiram quando da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Essa obra foi editada 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, ainda não edição definitiva do Livro dos Espíritos, e que suscitou uma quantidade de objeções, de dúvidas, de colocações que necessitavam de maiores esclarecimentos. E então Kardec produziu este livro, que é recomendado por ele mesmo como sendo aquele que deve ser o primeiro a ser utilizado por aqueles que querem ter um contato com a doutrina ditada, trazida pela revelação dos Espíritos. Então, nesse item, nesse tópico Identidade dos Espíritos, no item 93, nós vemos a seguinte colocação. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não poderia deixar de existir entre eles os ardilosos, os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sobre os mais respeitáveis nomes com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas dos Espíritos. Veja bem, o que Kardec nos chama a atenção. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. Então é sempre aquela avaliação, aquele exame que deve ocorrer em cada momento quando nós temos essa possibilidade dessa interação entre os dois planos da vida. Um exame criterioso, não é? Um exame. E nós vamos ver que ele coloca na própria obra da codificação aquelas mensagens apócrifas. Sim. Para nós vermos como aqueles nomes ilustres, mas o linguajar muito rebuscado, mas não tão... Chegou socorro. Um linguajar tão rebuscado, uma intelectualidade tão brilhante, mas um fundo, um conteúdo que não tinha a ver com aquilo que é a mensagem do Cristo. Continua a leitura, Miranda. A identidade é o item 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas, então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe a importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mau, digno ou indigno da personagem que o assina, se esta o subscreveria ou repeliria. Eis a questão.
Porque, olha, um Pedro, apóstolo, nós não temos intimidade com a vivência do Pedro no dia a dia. Nós sabemos as referências de Pedro em relação ao seu trabalho junto a Jesus, mas não temos nenhuma referência de afinidade para identificá-lo de pronto. Mas imaginemos que numa reunião mediúnica, um de nós desencarnado desse uma comunicação. Nós, de alguma forma, temos uma relação mais próxima. Seria com mais facilidade fazer uma filtragem do que é autêntico ou não. Seguindo. 95. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente, e muitas vezes de modo incontestável. Aí também tem uma dificuldade, né? Kardec está corretíssimo, é muito mais fácil você avaliar a comunicação de um espírito contemporâneo do que um que eu não convivi e não conheci, e não conheço o estilo. Mas muitos médios enfrentam o seguinte problema. Quando trazem a comunicação de um espírito contemporâneo, sobretudo se era alguém que da convivência do médium, vai levantar a suspeita do charlatanismo ou do animismo. Que não é uma tarefa simples. Por isso que muitas vezes os espíritos tentam até trazer comunicações. Você quer a balinha, Miranda? Ela tá fazendo sinais ali ocultos. Ela quer a balinha, Luiz? Olha a cara dos dois. Todo mundo com balinha. Toma, balinha. Ela ficou triste que estava sem balinha. Pronto. Aqui os ouvintes não estão vendo, mas podem também saber o que está acontecendo no estúdio. Mas não vão ganhar balinha. Não, ganham. Uma balinha fluídica. Tá bom. Uma balinha fluídica. Então, assim, o médium que traz uma comunicação, né, de alguém conhecido, né, no livro Missionários da Luz, a médium Otávia, ela trouxe a comunicação de um companheiro do grupo mediúnico desencarnado. E o instrutor Alexandre já tinha dito que não seria uma boa ideia, né, porque viu que o grupo não tinha maturidade. E aí a médium Otávia era mais apta à comunicação. Efetivamente a comunicação aconteceu e o grupo mediúnico tratou a dita comunicação como uma comunicação anímica, isto é, não seria do companheiro que participou ali do grupo, e sim da cabeça da própria médium Otávia, né, num processo de animismo. E a médium ficou muito constrangida, ficou muito sofrida, e só a esposa do companheiro, presente ao grupo, que aceitou, né, que aquela mensagem realmente poderia ser de seu esposo. Mas a dúvida é essa, né? Porque se o médium conhece, como saber se aquela mensagem é autêntica ou não? Concorda aqui, Kardec está corretíssimo. É mais fácil você avaliar de alguém contemporâneo do que alguém de, 400, 500 anos atrás, que você vai trazer uma mensagem. Essa questão daí é muito fácil da gente entender, esse raciocínio que Kardec coloca aqui, porque se nós conhecemos o padrão moral, a elevação moral daquele que, enquanto esteve conosco, convivendo, ele não vai mudar, né, piorar, se está no plano espiritual. Então, aquilo que ele está comunicando, se ele era ruim, vai continuar comunicando coisa ruim. Se ele era bom, vai continuar comunicando coisa boa. Então, sempre nós voltamos ao mesmo ponto. É fundamental sempre nós analisarmos as comunicações. E se for de um espírito que conviveu conosco mais recentemente, e que nós o conhecemos e sabemos do seu caráter, conjunto das suas características, nós vamos encontrar nessa comunicação uma incidência dessas características. Porque aquele que foi bom aqui entre nós, ele não será mal no plano espiritual, e vice-versa. Então, é mais fácil nós confirmarmos a identidade de alguém que nós conhecemos ou foi nosso conhecido, do que daquele que não foi, com o qual nós não convivemos e não conhecemos as suas características. Então é muito importante. Kardec não está dizendo que uma coisa é verdadeira, outra não é verdadeira. Sim. Ele está dizendo que o reconhecimento
é menos difícil, é mais fácil naquele que nós conhecemos as características ou o caráter, quando ele esteve aqui entre nós. É interessante, porque eu estava lembrando justamente do Humberto de Campos, não é? Quando ele vem escrever aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? Porque Humberto de Campos, enquanto contista, o ser humano encarnado, ele tinha todo um perfil que nós conhecemos, a personalidade dele, as lutas, o sofrimento e o posicionamento dele dentro da sociedade. Aí quando ele vem, ele passou, o último ano de vida daquele homem foi um sofrimento muito grande, a enfermidade. Aí nós ficamos refletindo, intimamente, aquele ser humano conhecido na sociedade como contista, né? No momento que ele esteve doente, passou um ano, o último ano de vida dele em cima de um leito, quanto aquele ser se trabalhou por dentro, quanto ele deve ter crescido a nível de reflexões morais, porque ele desencarna depois dos últimos anos de vida dele, enfermo, ele desencarna, e um ano depois de desencarnado, a espiritualidade se utiliza do potencial literário dele para trazer uma obra através do Chico Xavier. E ele tem toda uma preocupação em dizer que não procurem o homem Humberto de Campos ali, porque não vão encontrar. Porque ele estava numa outra atitude, numa outra reflexão, com outra disposição e num outro objetivo. Lembrei muito dele nisso aqui. Porque quem fosse procurar o contista da sociedade terrena Humberto de Campos não ia encontrar. Debochado, mas ficamos refletindo também o que o sofrimento e a enfermidade operaram naquele homem nos últimos anos de vida dele, a ponto dele desencarnar e ter uma sintonia harmonizada e ser utilizado pelos benfeitores e trazer uma obra através do Chico. Mas se a doença o transformou, ele saiu daqui com determinada bagagem. Tá? Que muitos podem não ter conhecido. Pode não ter conhecido. Mas essa bagagem dele é como ele vai se apresentar e desenvolver quando no plano espiritual. Então é isso que nós temos que ter esse entendimento. Então aqui, quando fechando esse item, Kardec nos diz, quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. E então é muito natural buscar se reconhecer a identidade. Os meios, porém, que geralmente emprega para isso, quem não conhece o Espiritismo, senão imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir a erro. Tá? Então, é sempre aquilo que nós acabamos de colocar. Essa transformação, esse crescimento dele durante o período em que ele estava se despedindo aqui dessa etapa da sua existência, fez com que ele adquirisse determinadas características que passaram a fazer parte do seu caráter. E que nós temos, por vezes, dificuldades de identificar essa transformação. Certo? Mas uma coisa nós podemos saber, se ele aqui não era um indivíduo mau, ele não será um indivíduo mau na espiritualidade. Isso mesmo. E se ele aqui era um indivíduo bom, ele vai ser um espírito que terá um patamar de evolução também bastante interessante. Certo? Mas nós não podemos, espiritismo não é matemática. Certo? As coisas são muito inerentes a valores que muitas vezes não estão ao nosso alcance. Certo? Mas um contexto mais amplo nós podemos verificar, realmente. Sim. Chegamos ao final. Isso, Eduardo? Passou rápido, hein? Então, agradecemos aí a sua companhia ao nosso lado. Você que ficou sem balinha, Miranda ganhou balinha, mas... Miranda comeu a balinha dos ouvintes. A balinha espiritual chegou para cada um de vocês e que essa balinha possa trazer uma noite de muita paz em nome de Jesus. Muita paz para todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando ao programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, estamos no ano de 1859, terminando o mês de dezembro, não é? Aqui de 1859, lá do outro lado, né? Do outro lado da poça d'água, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, seja bem-vindo, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, meu parceiro, boa noite a todos. Isso até dezembro só, dezembro estou voltando aí para do outro lado da ponte de novo, a gente vai estar mais juntinho aí no estúdio, se Deus quiser, e estaremos juntos na nossa caminhada, juntos, meu parceiro. Exato, que bom, vamos poder estar gravando aqui pertinho, né? No mesmo estúdio. Exatamente. Que legal, é isso aí. Então, vamos lá, né, Bill? Estamos nas conversas familiares de Além Túmulo, né? Revista Espírita, lá, a senhora Ida Pfeiffer, é isso? Opa, isso mesmo. Tá faltando você falar isso, meu parceiro. Mas tu já viu o próximo nome lá? Próximo nome lá, eu vou pedir ajuda. Já vi, ainda bem que você que vai falar. Vou pedir ajuda dos universitários, o próximo nome lá. E aí a gente nem me arrisco. Não, né? Não dá não, esse é difícil. Esse é difícil. Eu só vou falar o segundo nome, mas o primeiro ali não dá para pronunciar não, mas vamos nós. Vamos lá. A gente ainda está aqui nessa conversa que o Kardec está tendo com a senhora Ida Pfeiffer, né? Fazendo uma série de perguntas, e ela vem falando da reencarnação antes dessa e tudo, precedente a essa, etc. Na Oceania. Na Oceania, falando lá das situações pelas quais ela tinha se ligado mais às coisas materiais, ao comércio, etc. e tal, e dessa vez veio num corpo feminino, né? Até para aprender outras situações e poder assimilar outras diretrizes mais bem colocadas, né? Para que esse espírito pudesse tá falando hoje de que ele é guia, né? Olha só que legal, né? Que está guiando alguém, né? Que tá guiando, a gente não pode esquecer daquela resposta lá, daquela pergunta, né? Sem dúvida. Sim. Então lá, Bill, agora quem pergunta sou eu e você responde, não é isso? Vamos lá, número 12, não é isso? Número 11. Não, número 12, exatamente, é isso aí. Então ele diz assim: em que os selvagens da Oceania vos pareciam mais avançados que os americanos? À parte, os vícios vinculados à vida selvagem, neles eu encontrar qualidades sérias e sólidas que não encontrei nos outros. 13. Confirmais o fato que teria se passado em Java e que é narrado em vossas obras? Confirmo-o em parte. O caso das pedras marcadas e lançadas novamente merece explicação. Eram pedras semelhantes, mas não as mesmas. Vamos fazer uma paradinha aqui? Vamos embora. Porque as pessoas podem imaginar as pedras como pedras daqui, né? Deste mundo, né? No caso ali, eles queriam os espíritos envolvidos naquela situação queriam tão somente causar um impacto, né? Pelo som que as pedras provocavam quando estavam atingindo um alvo, não é? Ou uma visão passageira, tão somente do que teria sido uma pedra. Mas cadê a pedra? Não é, Bill? Ou estou enganado? Exatamente. A gente lembra aqui que no programa anterior, né, lá no início, antes de começar as perguntas, falava-se sobre as chuvas de pedras, caíam também ciris, né, cuspiam ciris e tudo mais. Em algum momento eles guardaram as pedras, marcaram as pedras, né, para poder entender o que é isso, mas as mesmas pedras caíam, mas aqui ela já coloca que não eram as mesmas, as pedras semelhantes, que obviamente não altera o fato do fenômeno ser inusitado, né, um fenômeno incomum, digamos assim, né, exato, físico, né. Exato. E interessante, uma coisa que a gente precisa falar também é que, olha, os espíritos desencarnados podem muito, mas não podem tudo.
não é, Bill? Até mesmo Exato. que pudessem realizar esta ou aquela evento, né, fenômeno, tem que ter uma permissão do alto, né, Bill, para que aquilo aconteça também. Então, se realmente, olha, estão tacando pedra lá na minha casa, está acontecendo isso, está acontecendo fenômeno de fogo, de etc e tal, enfim. Olha, é porque sem dúvida nenhuma você tem uma ligação muito grande com aquilo, né, Bill? Sem dúvida, é importante destacar isso, você lembrou bem, porque a gente pode até falar também nos processos obsessivos, que a gente vê em tantas obras aí, sobretudo Perfeito. de André Luiz, que o Renato falou que há uma permissão, e se há uma permissão, porque há uma necessidade, e a necessidade nunca é individual, há sempre a necessidade de um coletivo, seja um coletivo de 2, um coletivo de 2.000 ou de 200, a necessidade é de um coletivo, porque há necessidade de um ressarcimento diante da lei de causa e efeito, né? E aí a gente entra nas questões da obsessão, porque se há um resquício, que houve um desvio da lei ali entre eu e o Renato, né? Eu agredi o Renato me agrediu, né, no pretérito, isso vai ter que haver um ressarcimento hoje, né, nessa existência. Hoje, por exemplo, eu e o Renato somos parceiros aqui de Luz na Penumbra e tal, mas no passado a gente se reuniu para fazer algo desconstrutivo. Hoje a gente está tentando construir, não é isso, meu parceiro? Exato. Só que em processo obsessivo se dá assim, o Renato tirou minha vida e eu virei perseguidor dele nessa, eu virei obsessor dele. Ok, o Renato tem a culpa dele lá, ou melhor, responsabilidade dele, e essa responsabilidade tem que ser ressarcida diante do que ele fez comigo, tá? Isso é um ponto. O segundo ponto eu estou perseguindo ele, a permissão de seguir, vale destacar, eu tenho a permissão de seguir ele porque houve uma desconstrução diante da lei de causa e efeito. Quando chegar o momento, a última estação daí do Rio é Japeri, né? Japeri, né? Estação de trem. Quando chegar lá em Japeri, acabou, amigo. Não tem para onde ir mais. Os espíritos vão falar para mim assim, ó, Bill, ó, já cessou aqui, tá? Você pode até continuar sendo obsessor de outro, mas do Renato não. O Renato acabou. Aqui com o Renato você não vai ter mais morada, porque o Renato já cumpriu com a tarefa dele. Exato. Acho que a galera tá dando para entender, né, Renato? Sim, o que eu tô falando, né? Tô me fazendo entender? Sim. Então, para a galera entender bem, até nos processos obsessivos tem um momento em que a espiritualidade bota a mão e fala, ó, acabou. Perfeito. Aqui já foi ressarcido. Você quer parar agora? Você quer seguir conosco adiante e voltar para o caminho? Ah, não quero. Ou eu quero, beleza, vai junto. Se não quiser, vai continuar onde você está estacionado, mas não com o Renato mais. Exato. Né? E isso se dá devido à transformação do ser, do indivíduo. O indivíduo se transformou, não é? Ele se transformou e aí aquilo cessa, porque ele também ele passa a não ter mais sintonia com aquilo. Não é? Sim, total. E aí, olha, agora você que tem que resolver o seu problema, a sua questão. Ele está se resolvendo, ele está se transformando e ele não vai ter mais sintonia com isso, não é? E aí, como é que as coisas funcionam de forma individual nesse ponto, né, Bill? Porque aí a mudança é sua, aí é a sua parte, é a parte que você tem que fazer. Mas a gente precisa lembrar também que essas permissões, né, e não permissões também têm uma finalidade, tá? Mas aí as pessoas dizem, mas Deus está permitindo então que esse ser me acompanhe por várias existências e tudo. Olha, tem uma finalidade, e a finalidade é boa, ela nunca é ruim, né? Sem dúvida alguma. É para o bem, é para o seu bem e para o bem do outro. Aquele que começar a sua transformação primeiro, corta a sintonia. Começa a cortar a sintonia, né, Bill? Exatamente, até porque você falou muito bem aí. Invariavelmente, vamos continuar usando o nosso exemplo aqui, eu e o Renato, para a galera ficar mais, compreender melhor o que eu estou falando. Às vezes eu não me faço entender bem, eu uso palavras, enfim, erradas, enfim. Eu e o Renato éramos amigos. Alguma coisa aconteceu aí para nos apartar momentaneamente. Então, se há uma amizade já construída, tudo tem que se construir. Uma amizade, elas têm que se construir porque a gente tem que caminhar junto, né, num objetivo só, que é a evolução. Certo. Mas nesse caso nosso aqui, já havia uma amizade. Alguém, uma dessas partes, começou lá atrás, sabe-se lá quando, a desconstruir isso.
Então, na verdade, o processo obsessivo normalmente são seres amigos que se apartaram momentaneamente por conta de um descaminho que faz parte dentro do nosso processo evolutivo. A gente não está aqui para tirar pedra, eu não estou aqui para tirar pedra no Renato, nem o Renato tira pedra em mim. Ah, você que é culpado, você começou tudo, ok, mas hoje eu não quero começar nada, hoje eu quero terminar isso. Né? Sim. E aí eu lembro bem de uma você falou aí uma questão de libertação, né? Você falou alguma coisa nesse sentido, né? Você falou alguma coisa sobre isso. Eu lembrei de uma frase que a Miranda me falou uma vez, falou, Bill, onde a minha consciência me liberta, ninguém me prende. E é isso, justamente isso aí que você falou, Renato, é o processo de libertação da consciência. Enquanto a minha consciência, isso aí obviamente a gente esquece, né, pelo véu do esquecimento, enquanto a nossa consciência estiver presa no passado, porque eu sei como espírito, né, esquece o Bill encarnado, mas como espírito que eu sou, o que eu fiz para o Renato, né? Então eu sei que o Renato tá me perseguindo porque eu fiz algo no passado contra ele, e aí a minha consciência ainda está ligada ao Renato, consciência culposa, obviamente. A culpa. Quando a minha consciência me libertar, é porque já foi ressarcida ao Renato. Então, onde a minha consciência me liberta, ninguém me prende. Essa frase que a Miranda me falou me marcou muito, né? E eu replico ela o tempo todo, porque realmente né? Você tá tranquilo com a tua consciência, meu amigo, você tá livre, né, Renato? É a paz do Cristo que tá imperando em você. Exatamente, Bill, bem lembrado, né? Estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita, ano ímpar. Estamos em dezembro de 1859. Eu, Renato Souza, e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Vamos dar continuidade aqui às indagações da senhora Ida Pfeiffer, né? Kardec está conversando com ela aqui, conversas familiares de além túmulo. Pergunta número 13, Bill, tá? Confirmais o fato que teria se passado em Java e que é narrado em vossas obras? Confirmo em parte. O caso das pedras marcadas e lançadas novamente merece explicação, né? Ou seja, eram pedras semelhantes, mas não as mesmas, que a gente já tinha até falado isso. Comentamos, Sim. 14. A que atribuís esse fenômeno? Não saberia a que atribuí-lo. Eu me perguntava se de fato o diabo existia, respondendo a mim mesmo, não, e fiquei nisso. 15. Agora que podeis disso vos dar conta, podeis nos dizer de onde vinham essas pedras? Interessante a pergunta, né? Muito. Vamos ver. Eram transportadas, vou continuar, eram transportadas ou fabricadas de propósito pelos espíritos? Falha minha, Bill, foi falha minha. Essa pergunta, né? E a curiosidade nos fica aí, né, Renato? Vamos responder até devagar, que é para não acabar rápido a resposta, né? Bom, eram transportadas. Para eles, era mais fácil trazê-las do que aglomerá-las. Olha que legal, né? Viu? Então, né? A 16. E esse siri, de onde vinha? Era fabricado por eles? Isso aí é engraçado você falando agora. O siri, cadê o siri? Vamos dar a resposta, sim, né? Sim, ou seja, era feito por ele, né? Era mais fácil e, além disso, inevitável, pois que lhe seria impossível encontrá-lo já preparado. Olha, tá vendo? Então, você olha, transporta de um lugar para o outro e tudo, enfim, né? E algo para te causar realmente um temor, né? Nossa, você pode ser atacado, etc e tal. Sim, né? Sei lá, transformado em siri também, olha, não sei. Tudo isso. A 17, Bill, qual era o objetivo dessas manifestações? Bem, como sempre, chamar a atenção e fazer constatar um fato do qual se devia falar e procurar a explicação. É interessante essa resposta, porque mostra mais uma vez, novamente, o propósito disso tudo, né, Renato? A finalidade, hoje, né, Bill, que a gente estava falando. A finalidade. Hoje a gente não precisa ver chuva de pedra, nem de siri, nem de milho, como eu falei lá no outro programa. Hoje a gente acredita em muitas coisas, né, Renato? Sim, com certeza. Não duvidamos mais de que muitas coisas são possíveis, não é? Sem dúvida. Guardados, resguardados, todos os fenômenos, né? Que fazem com que determinadas coisas acontecem. E aí, pelo nosso crivo também, né? Isso, pelo esclarecimento, pelo esclarecimento, nós
já sabemos que precisamos separar o que é, né? É daqui, desse mundo, ou, entre aspas, do outro mundo, né, Bill? Exato, exatamente. Então, precisamos ver tudo. Tá ventando, tá chovendo, não é? Alguém jogou e saiu correndo. Não aconteceu nada disso. Então, vamos começar pelo lado espiritual, vamos ver pelo lado dos fenômenos, né? Sem dúvida. Tá? Exato. Nem pegadinha, tem pegadinha que o cara fica tirando por uma arma de água ali, jogando água nos outros, o cara fica olhando para o céu, não vê de onde cai, mas não sendo pegadinha, não sendo nada disso, uma goteira, por exemplo, é um fenômeno, né, cara? Sim, senão eu deixo de observar o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião, né, Bill? Exatamente. A gente tem que ter. É o convite que Kardec nos faz, a racionalidade da coisa, né? Sobretudo da fé, né? Aquela fé raciocinada, de você, por exemplo, estar doente ou estar sentindo alguma dor, você vai na casa espírita tomar passe. Não existe isso. Você pode até ir, ok, mas tem que procurar um médico. Tô com uma dor no peito aqui, eu tô com uma dor na perna, no joelho. Vou procurar um ortopedista, Você pode ir sim na casa espírita até para, de repente, desanuviar alguma coisa que vai atrapalhar o diagnóstico do médico, por exemplo, né? Às vezes tem ali o espírito obsessor que é maquiar alguma coisa ou botar uma escama, por exemplo, assim, fazendo uma analogia, né, com Saulo, né, com Paulo, botar uma escama lá no teu olho, o médico não vai visualizar aquilo. Então você vai numa casa espírita, preparar aquilo ali para o médico saber diagnosticar direitinho, de forma assertiva, né? Exato. Mas está com dor no peito, procura o cardiologista. Isso é que nos mostra a razão, a fé raciocinada, né, Renan? Exato, perfeito, é isso aí. Tem uma nota, Bill, vou ler a nota, tá? Sim. Alguém pode observar que essa constatação não poderia conduzir a nenhum resultado sério entre tais povos, mas se responde que há um resultado real, uma vez que, pelo relato e o testemunho da senhora Pfeiffer, chegou ao conhecimento dos povos civilizados que o comentam e dele tiram consequências, não é? Esses são, aliás, os holandeses que foram chamados a os constatar. E aí vem a pergunta número 18, que ele diz assim: deveria haver aí um motivo especial, sobretudo quanto à criança atormentada por esses espíritos? Bom, responde ela. A criança possuía uma influência favorável. Eis tudo, pois, pessoalmente, não sofreu nenhum toque. Pois é, mas tinha alguma coisa no pensamento, alguma energia, alguma situação ali que a envolvia no seu ser, não é? Sim, que favorecia aquilo, que, enfim, né, dava propiciou condições. Tudo aquilo, né? E aí foi feito para quê? Para que quem tivesse ao redor dela também pudesse observar aquelas situações e começassem também uma forma de ajudar, de amparar, né, Bill? Sim, sem dúvida alguma. Tinha que ser, a atenção foi chamada para aquilo e aquilo começou a ser investigado. Exato. Enfim, foi diagnosticado aquilo, né? Sim. Número 19. Uma vez que esses fenômenos eram produzidos pelos espíritos, por que cessaram quando a casa foi demolida? Bem interessante essa pergunta também, né? Eles respondem que cessaram porque julgaram inútil continuar. Não pergunteis, contudo, se eles teriam podido continuar. Aí já é um outro tópico. Né? Exato, aí é outra história, aí é outra questão. Né? Eles pensam, não vale a pena, então vamos parar. Não significa dizer que determinadas situações que você tem uma aparente melhora não possam voltar, não possam retornar, né, Bill? Sim, sem dúvida, até porque... Voltando a falar nos processos obsessivos aí, né, que eu acho que é uma praia que eu gosto muito de atuar e de estudar, por exemplo, a gente vai lá na casa espírita, lá no posto Espírita de Caridade de Bezerra de Menezes para produzir aquelas 9 correntes, né, ou seja, aquele afastamento dos espíritos. Beleza, você vai de coração limpo. Eu quero afastar, muitas pessoas até equivocadamente querem afastar esses espíritos de mim, porque não sei o quê, e vão com ódio no coração, acabam não afastando nada nem ninguém. Muito pelo contrário, acaba atraindo mais espíritos. Sim. Né? Então você tem que, num processo de desobsessão, com o coração limpo.
Pô, por que tá havendo essa perseguição? A pergunta não é nenhuma exclamação, quero afastar esses espíritos. A pergunta é, por que eles estão me perseguindo? Né? O que eu fiz para que se construísse uma raiva tão grande de mim e essa perseguição? Esse é o processo. Né? Então você começa ali uma desconstrução. Né? De, pô, já não sou mais aquele. Vai conversando. Eu não sou mais aquele que eu era no passado, que eu te agredi. Não sou mais essa pessoa. Não sou mais essa pessoa. Só que os espíritos do outro lado têm que enxergar realmente esse não sou mais essa pessoa. Perfeito. Porque através dos seus atos, o Renato me fez mal, o Renato me persegue, e o Renato chega de encontro aqui, olha para o Bill e enxerga o Manuel, cara, o Renato vai ter dificuldade de olhar o Bill. Ele vai continuar enxergando o Manuel. Sim. Não é isso, Renato? Sim. Não sei se estou me fazendo entender. Sim. Mas é um processo de renovação real. É o cara olhar para o Bill e enxergar o Bill, não enxergar mais o Manuel. Não é isso, meu parceiro? É perfeito o exemplo que você está colocando, Bill. Perfeito, perfeito. Porque olha só, no caso, eu me colocar como exemplo também, assim como você se colocou, não é? A máscara que eu uso hoje, o disfarce que eu uso hoje, olha, guardadas todas as aspas, tá? Com certeza, né? O disfarce, porque as pessoas podem entender assim, mas isso é uma palavra feia, né? Disfarce não quer dizer, não significa realidade, não significa verdade, né? Mas é um disfarce. Eu hoje, Renato, eu estou disfarçado, tentando, ou ao menos me disfarçar. Tá? Então que esse disfarce possa ser o melhor disfarce, não é? Nesta ocasião, nesta oportunidade, tá? Como o Renato, ele soube usar bem aquele disfarce. Então vamos falar melhor, vamos explicar melhor, né? O Públio Lentulus e o Nestório, não é? Sim. Olha só, foi um primeiro disfarce que ele teve como senador romano, faliu feio. Né? No finalzinho é que ele teve um despertamento. Um insight ali. Um insight, não é isso? Então, depois ele vem Nestório. É outro disfarce, mas numa condição diferente. Uma condição que ele pega de onde parou o despertamento dele, com tudo que ele aprendeu no mundo espiritual, com tudo que ele conseguiu angariar no mundo espiritual. E vamos para o Nestório. Nestório é um novo disfarce. Né, de 50 anos depois, que é a obra que todo mundo conhece, né? Há 2000 anos e 50 anos depois. É um disfarce, tá? Que ele traz e que a gente possa fazer o bom uso desse disfarce. Mas os espíritos se conhecem. Então, mesmo que eu esteja disfarçado de Renato e o Bill de Bill, quem tem que nos encontrar vai nos encontrar, né, Bill? Por esse ou aquele motivo, né? A gente está chegando já ao final aí, né? Só falta 20 só. A gente entende que existe um processo, né, dentro da lei de causa e efeito, isso tem que ser ressarcido, não vai ficar um hiato. Né? Não pode faltar um hiatozinho, 1 centavo sequer, está lá nas escrituras. Então, é esse ato que falta justamente isso, esse processo de obsessão aí, de perseguição. Às vezes tem uns mais truncados ali, que é um processo mais agudos, né, onde a própria espiritualidade tem aquela dificuldade, mas sabe lidar isso de forma sublime, obviamente, por ter experienciado já muitas situações, mas que tem dificuldade não por conta dele, por conta da nosso enraizamento naquele problema. Porque a gente, quando está dentro do processo obsessivo, a gente não está no presente, a gente está no passado. A gente ficou no passado. E a gente tem que vir para o presente. O presente agora, por exemplo, é 23 minutos e 30 segundos. Faltam acabando o programa. 20 segundos para acabar. Dá tempo de fazer a 20, ela é pequenininha, né? Exatamente. Nós vos agradecemos por terdes vindo e terdes consentido em me responder às nossas perguntas. E estou inteiramente às vossas ordens, graças a Deus. Fechou. Bill, aquele nome difícil ficou para a próxima sexta-feira. Fiquei preocupado agora. Pois é, Private, né? Private, né? Private d'Anglemont. Esse é o nome, né? Anglemont. Anglemont, Mas vamos lá, vamos nós. Bom, o programa Luz na Penumbra está chegando ao final. Agradeço desde já a todos, agradeço ao meu parceiro Bill. Muita paz a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.